De volta no seu programa Conexão, já terceiro bloco, o tempo voa, Bianca Oliveira. Quero chamar um grande amigo nosso aqui, Fernando Rochael, com o quadro Trainee da Vida. Roda o VT. Olá, como está você? Está perdido? Não sabe qual carreira escolher? Fique tranquilo, relaxe que esse momento é muito mais leve do que você imagina. Quando você escolher sua carreira, ela não vai ser para sempre, você pode mudar depois, então relaxe. Isso é muito bacana de se escolher e agora você pode escolher e mudar depois a ideia, se for o caso. Então relaxe, primeira coisa. Depois, pensem nas ideias que você tem. Quais são os caminhos possíveis? Escolhe algumas pessoas para você que já chegaram nesse ponto que você quer chegar e procure essas pessoas, converse com elas. Elas podem te dar alguns toques, dizer para vocês assim, quais são os ganhos que ela tem, quais são as atividades que ela faz. Acompanhe, olha, o legal mesmo é acompanhar um dia dessa pessoa, ir para lá, para a atividade dela, para o lugar onde ela vai e passar um dia com ela, escutando, vendo ela atuando. Isso vai te dar a experimentação das coisas. E aí você vai saber, bom, eu estou vendo as dificuldades que ela está tendo, estou vendo os desafios que ela está tendo, estou vendo quais são os ganhos, valores e coisas boas que ela está alcançando. E eu vou pensar, bom, vale a pena eu realmente pagar esse preço para ter esse resultado? Olha aí, já é uma coisa muito bacana de se fazer. E aí, pense para você mesmo, onde eu quero chegar aí nesse lugar? Eu acredito que depois que você experimentar, degustar dessa forma, pelo menos 5 pessoas, você vai saber realmente qual caminho escolher e isso vai ficar bem mais fácil para você. Gostou da dica? Que legal. Bom, você pode falar comigo também no meu site, www.rochael.com.br ou na fanpage também a gente conversa, ou pelo e-mail, escreve para mim, a gente vai falar mais sobre esse assunto com você, tá bom? Um grande abraço. Ah, e você que já está fazendo faculdade, me pergunta, o que eu faço agora? Já escolhi minha carreira, como é que eu faço agora? Ah, isso aí a gente vai falar no próximo quadro. E aí eu deixo uma pergunta para você que está aí me olhando agora e se perguntando o que fazer. Eu deixo outra pergunta agora para você. Pergunte-se para você mesmo no espelho, quais são as 5 principais atitudes que eu vou ter para já nessa semana começar a chegar no caminho, no lugar onde eu quero chegar. Um abraço, até mais! Valeu, Rochael, pelas dicas de hoje no Trainee da Vida. Vai lá para o nosso Facebook, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bom, nosso convidado de hoje é também um nosso colunista, Rodrigo Udo, comanda o Pensa Sociedade. Rodrigo, no quadro anterior, que eu falei que era o primeiro, na verdade era o segundo, a gente já está quase acabando o programa, mas é que está tão legal que a gente ficaria aqui pelo menos mais uma hora te escutando. Você ia diferenciar para a gente, se é que de fato existe essa diferenciação entre racismo, preconceito e discriminação, ou não? São todas a mesma coisa? Eu posso usar as 3 dentro de um mesmo contexto. Discriminar é separar. Okay. Preconceito é o que eu faço com isso que eu separei. Preconceito é essa ideia preconcebida a respeito de determinado objeto, pessoa, lugar, ok? Agora, racismo é um preconceito específico com relação à questão da raça. É eu julgar o outro justamente por conta dessa questão do seu nascimento. Isso pode acontecer para com negros, mas também pode acontecer para com nordestinos, pode acontecer para com gaúchos, isso pode acontecer para com nortistas, pode acontecer para com paulistas, pode acontecer para com curitibanos, enfim, isso é indiferente. Pode acontecer para com chilenos, peruanos, né? Pode acontecer para com qualquer pessoa. Racismo, a questão aí então é a raça, o ponto de inflexão, né? Aquele que acaba dividindo. Nós geramos preconceito por conta da questão da origem étnica dessa pessoa. Muito bem, legal. Então dá para usar no mesmo contexto, mas são coisas... se usam, dá para usar as 3 palavras na mesma frase, construir a mesma ideia, mas elas se usam em lugares diferentes. Ok. Quero mandar um beijo aqui muito especial para o pai do Rodrigo, o Capelati. Um beijo para você, Capelati, para a mãe do Rodrigo também, a Elza. São pessoas muito especiais. Tudo de Maringá também? Tudo de Maringá. Não, na verdade, são de São Paulo, mas foram abraçados. Já moram em Maringá, abraçados por Maringá. É uma cidade maravilhosa. Já que ele não manda um beijo para o pai e para a mãe dele, eu mando um beijo para o pai e para a mãe dele, para a irmã dele também, a Regiane, que devem estar acompanhando aqui o Conexão. Beleza. E um abraço aqui. Espero. Senão eles vão acompanhar a reprise.
Bom, quero mandar um abraço aqui para Tássia Arruda. Ela está deixando aqui o depoimento dela, de que sim, ela já sofreu preconceito também. Ela era bem gordinha e sofreu bastante com Bianca, isso. posso contar rapidinho? Manda, Prometo ser muito rápido. Eu fui missionário em Guiné-Bissau, eu estava voltando de Guiné-Bissau, passamos em Cabo Verde, e aí a gente entrou dentro do avião, beleza, tranquilo, decolamos, tal, estava chegando em Fortaleza, aí o pessoal sempre aquele, ó, apertem os seus cintos, porque nós vamos descer, né? E aí foi assim, uma das coisas mais deprimentes que eu já passei na minha vida, mas eu fui fechar o cinto e não alcançava. Simplesmente porque era muito pequeno realmente o cinto, né? Isso não tem a menor graça. Mas eu chamei a aeromoça e falei assim, olha, simplesmente não dá para fechar. E ela olhou para mim e ela foi sarcástica, né? Ela deu risada, ela falou assim, esse problema a gente tem como resolver. E naquele momento eu fui um problema. Aí eu sofri um preconceito por ser gordo, né? E na faculdade sofri preconceito por ser crente, né? Ela falou assim, olha, realmente ele tem algumas qualidades, mas o problema é que ele é crente. Teve um professor comentando, falando sobre isso com amigos meus, depois eu fiquei sabendo, porque eles me contaram. Então, a gente sofre preconceito mesmo. Sofri preconceito por ser branco demais, sofri preconceito porque tinha olho azul. Então, sabe, os negros não são mais especiais, eles não sofrem mais preconceito, os brancos não são mais especiais. Você tendo alguma característica que se destaque da normalidade da multidão, as pessoas podem usar isso contra você. Tente passar a pensar nisso, então, como uma questão de qualidade, uma vantagem e não um problema. Inclusive, você falou de gordinhos e tal, que já sofreu preconceito em relação a isso. Muitas pessoas mandaram mensagens aqui dizendo que esse é, de fato, uma coisa que incomoda muito elas, as pessoas não aceitam, pessoas da família, amigos, professores, sofrem bullying na escola e tudo mais. Obrigada pelo seu comentário, pela sua participação aqui. O Rodrigo até colocou muito bem colocado aqui a experiência dele e depois complementou. Quero um abraço aqui para a minha igreja, não falou o nome da igreja, mas falou o nome da cidade. A cidade é de Jeremoabo. Bom, não sei onde fica, mas enfim. Gente, sempre manda o nome e a cidade, fica mais fácil assim da gente mandar o abraço completinho, né, Chapolin? Com certeza. 100%, né? E eu quero mandar um abraço aqui para o Bruno Feitosa, ele não manda aqui a cidade que ele é, mas enfim, ele faz um comentário super bacana, ele fala o seguinte: o preconceito consiste basicamente em subjugar o outro, seja na cultura, raça, cor, credo e etc. Etc. também é preconceito, viu, Bianca? Um abraço aqui para o Fábio Fagundes, de Sinop, Mato Grosso. Ele está dizendo aqui, o melhor remédio para curar o preconceito é a informação e a empatia. Um forte abraço, fica com Deus. Ainda a Helena também, ela é, deixa eu ver, de Tucumã, no Pará, participando aqui e mandando um beijo aqui para toda a nossa equipe. Bom, a galera está participando bastante também pelo WhatsApp, não dá tempo da gente ler todas as mensagens, mas muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Rodrigo, eu sei que o tema é extremamente polêmico, você gosta de ser bem profundo nas respostas, mas vamos ver se você consegue dar uma resumida. Imagina como é que o telespectador não ouve isso, né? Fala assim, vê se você fala menos. Vai ter um preconceito. Não é eu acho que isso é preconceito, Chapolin. Mas meu preconceito? Não. Claro. Mas olha só, cotas sociais e cotas raciais nas universidades, isso é um preconceito? Eu voto em nulo, branco e eleitor indeciso. Prefiro votar no coluna do meio. Mas você acha que pelo menos isso contribui ou não? Não tem nada a ver, é uma posição do governo em tentar acabar com o preconceito, na verdade. Eu vou usar uma expressão que eu ouvi uma vez e eu gostei. São medidas discriminatórias de fundo positivo. Eu acho que isso é balela para você dizer o seguinte, vamos tentar consertar um problema mesmo que os meios não sejam os mais adequados. Isso tem muito a ver com Nicolau Maquiavel. Veja bem, no Brasil nós temos pobres que são brancos, negros, índios, pardos. A pobreza não escolhe uma cor. Portanto, eu acredito que as cotas sociais são menos injustas do que as cotas raciais. Quando eu digo que uma raça precisa de uma ajuda especial para ser alçada à universidade, eu estou reconhecendo duas coisas, que a educação que eu estou dando no ensino público é de má qualidade e que esse grupo não tem a mesma capacidade. Claro, essa é minha interpretação.
De repente, o telespectador está assistindo e tem uma opinião completamente diferente. Está dizendo assim, não, eu discordo, eu já acho que não é assim. Ninguém tem uma ideia fixa sobre isso, nós estamos construindo. Pelas leituras que a gente tem feito, as cotas raciais foram positivas? Foram, mas elas poderiam ter sido muito mais produtivas se elas tivessem sido estendidas a classes sociais desfavorecidas. Lembrando que as cotas não resolvem o problema fundamental, que é de uma educação básica problemática. Ela é um paliativo. Ela deve começar, durar e terminar. Ela tem que ter um ponto final. Todos os países que adotaram as cotas tiveram um ponto final. E acabaram concluindo, no caso dos Estados Unidos, o Brasil gosta de criticar os Estados Unidos, mas copia muita coisa de lá, os Estados Unidos acabaram entendendo que não era a medida mais saudável, acabaram desenvolvendo outros tipos de mecanismos. Sim. Então, eu acho que está cedo para a gente fazer uma avaliação sobre isso ainda. Acredito que é uma medida saudável, já se pensar no outro, mas a gente consegue acertar um grupo maior de pessoas se a gente pensar nas necessidades sociais das pessoas, ao invés de somente na cor da sua pele. Muito bem, muito bem. A gente sempre fala do preconceito em relação à raça, e a gente até pedir mais formas de preconceito para que a gente amplie a nossa percepção de que existem várias formas de preconceito. Agora, um preconceito que ficou aí evidente, né, e foi muito comentado, é da Maju, né, que é a jornalista de uma grande emissora aqui de TV no Brasil. Ela é negra, apresentadora do Tempo e tal. Esses ícones vão sendo levantados e é claro, gera uma discussão, né? Gera. Você viver num país, por exemplo, muito miscigenado como é o Brasil, e fazer críticas tão abertas, tão duras a determinadas figuras públicas, acaba, inclusive, induzindo as pessoas a defender a causa dessas pessoas que foram colocadas em evidência. O brasileiro tem uma característica muito interessante. Ele se posiciona sempre ao lado da pessoa que está sofrendo. Se você liga a televisão e tem dois times de futebol de dois países que você não tem a menor ideia, mas tem um ganhando e outro perdendo, você começa a torcer para o time que está perdendo. Quando esses críticos, se é que eles realmente existiram, está sendo investigado, mas quando esses críticos fizeram críticas raciais com relação a essa figura pública, eles acabaram atraindo sobre ela a favor e sobre a causa deles ódio. Então, eu diria que eles foram completamente infelizes na medida que eles tomaram. E provavelmente vão acabar sofrendo judicialmente as consequências dos seus atos. Até tem um rapaz que já foi identificado na internet, né? Se eu não me engano. O que a gente coloca na internet não tem limite, né? Isso. Você colocou lá, vai estar lá para sempre. Agora, já que você citou a internet tem se tornado um ambiente muito hostil, né? Porque ali a gente coloca as nossas opiniões, acha que ninguém vai ler, ou acha que ali é o nosso diário, um livro aberto, né? A gente pode falar o que quer, e ali a gente observou muito isso nas eleições, né? Onde Sim. tivemos aqui no Brasil uma questão racial, uma questão territorial, né? É um palanque, uma plataforma da pessoa expressar o preconceito. Mas por que essas pessoas fazem isso? É interessante mesmo. Mas por que essas pessoas fazem isso? Qual seria o lugar onde elas deveriam expor suas ideias e elas acabam sendo obrigadas a engolir tudo que empurram para elas? Sala de aula? Sala de aula. É na sala de aula. Só que o que acontece, como os professores foram lá para doutrinar eles, determinadas dúvidas e conceitos que eles tinham alimentados, ou por suas vivências, ou porque eles ouviam dentro de casa, ou mesmo porque eles aprenderam aquilo na escola, aquilo não foi tratado. Aquilo não foi tratado, deveria ter sido tratado ali. Uhum. A escola é um mecanismo importante, além da família. Agora, acho que a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, porque é um tema extremamente denso. Mas no Brasil a gente ainda não tem claro a fronteira entre liberdade de expressão e respeito. Uhum. Essa é uma linha muito tênue, porque alguém pode dizer o seguinte: olha, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. E esse é o meu espaço. É verdade. Num país onde nós pretendemos que seja um país livre em direitos civis, onde muita gente você vê lutando, por exemplo, pelo casamento homossexual, homoafetivo, e em termos civis eles estão plenamente dentro da lei, as pessoas, nem todo mundo concorda com eles. Essas pessoas que não concordam não podem se manifestar? Aí você vai falar assim, não, mas aí existe hostilidade. O que é hostilidade? Né? Até onde? Mas você me feriu.
É muito difícil a gente determinar a fronteira entre o que te fere e o que não me fere. De repente, você vai discordar de mim e eu vou levar para o lado pessoal. Isso é muito típico do brasileiro. Você discordar das minhas ideias e eu passar a não gostar mais de você, porque você discordou de mim um dia. Então, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de definir essa linha entre liberdade de expressão e respeito. Tá? Isso é uma coisa que nós não estamos nem perto de resolver. E como durante muito tempo a gente realmente ficou com isso entalado na nossa garganta, a internet veio a ser o quê? O microfone na nossa boca. Falar assim, não, agora você pode se manifestar. Né? Que era uma coisa que realmente as pessoas não tinham antes. Até porque no início da internet, aqui no Brasil principalmente, você não tem como fiscalizar, né? Então você pode falar qualquer coisa, mas já está mudando, né? Sim. Hoje, que nem no caso da civil da internet. Exatamente. O que você coloca na internet está passível de ser julgado Agora, e de ser processado. Sim, inclusive. veja bem, e olha como isso é delicado. Tudo bem, vamos começar a fiscalizar a internet então. Mas será que até onde essa fiscalização também não vai ser punitiva ou não vai ser uma censura? Porque quando a gente fala de liberdade de ideias, a gente fala de liberdade de expressão, até onde vai isso? Né? Até onde vai o direito de a pessoa se expressar? Vamos colocar da seguinte maneira. Vamos imaginar uma situação completamente aleatória. Que você, eu, ela, queremos frequentar a nossa igreja num determinado dia da semana. Mas a nossa atitude está incomodando todo o resto do grupo, que está tendo um problema, porque nós tomamos essa decisão. Então, o que acontece? Eu tenho liberdade de praticar o meu culto da minha maneira? Tenho, mas eu estou ferindo o próximo com isso? Então, essa fronteira ela ainda é muito tênue. A gente pode discutir isso num outro momento. Como você falou, dá pano Não, dá pra mais manga, outros 2 programas, exatamente. pelo menos. Olha, como aqui, Chapolin, Deus tem voz e tem vez também, Sempre, no livro Bianca. de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são só um por estarem unidos com Cristo Jesus. Para Deus não existe acepções de pessoas, não existe raça, só existe a raça humana. Não sei se a gente pode colocar assim, mas creio que sim. Jesus Cristo ama a todos e a Bíblia também é clara. Ame aos outros como você ama a você mesmo. E essa é a mensagem do Conexão. Preconceito? Repense essa ideia. Se você inconscientemente até tem esse tipo de comportamento, quem sabe pode mudar de atitude pedindo ajuda do alto. Rodrigo, a gente agradece demais a sua presença aqui no Conexão e até o próximo Conexão aqui. Foi um prazer maravilhoso, foi muito gostoso estar com vocês, poder participar. Eu sei que a gente não resolve todos os problemas. Com certeza. E passa, às vezes, muito longe do que as pessoas esperavam que a gente dissesse. Mas conversa é isso mesmo, né? Então, se você pensa diferente ou quer participar, quer se envolver, você pode entrar lá no nosso site tá também. aparecendo aí na tela. Beleza, paginadahistoria.com.br/novo, por enquanto a gente está com esse /novo. E você pode também dar suas sugestões lá, sempre importante para você estimular o raciocínio. Muito bem. Chapolin. Até o próximo, Até Bianca. o próximo. Obrigada pela sua participação. Até o próximo Conexão. Tchau, tchau.